Glória a Deus, E aleluia. Salomão, meus irmãos, escolhe homens que trabalham com madeira, que trabalham com ouro, que trabalham com prata, que trabalham com cobre, para fazer essa obra. Ele escolhe homens para colocar sobre outros, meus irmãos, que vão trabalhar na construção. Ele junta a madeira, meus irmãos, a melhor madeira da sua época, para construir o templo. E meus irmãos, Salomão, meus irmãos, vai construindo o templo com os maiores detalhes, com os detalhes, meus irmãos, lindos e perfeitos, que está descrito na Bíblia Sagrada, que está aqui, meus irmãos, banhada a ouro, com querubins desenhados, esculpidos em paredes. Querubins, meus irmãos, no Santo do Santo, com as asas, meus irmãos, estendidas de um lado a outro. Está aqui Salomão, meus irmãos, acompanhando, observando os detalhes. Ele queria o melhor para a casa do Senhor. Glória a Deus. Ele constrói o local onde, meus irmãos, o sacerdote ia se lavar, se purificar para entrar na presença do Senhor. Ele constrói o altar do sacrifício. Ele constrói o Santo do Santo, onde a arca da aliança seria depositada, onde a presença do Senhor ia habitar. Glória a Deus, Ele manda aleluia. fazer os utensílios, tudo aquilo que ia ser usado na casa do Senhor. Ele manda construir. Ele manda fabricar. Contou com o máximo de detalhe possível na sua época. Ele, meus irmãos, procurando fazer o melhor para o Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a presença do Senhor fosse notada. Glória a Deus, E aleluia. ele, meus irmãos, constrói o templo do Senhor. Ele faz, meus irmãos, a arca da aliança subir da tenda para o templo. Quando a arca da aliança chega no lugar, meus irmãos, a glória do Senhor invade a casa. E ali está, meus irmãos, Salomão se coloca de pé diante da congregação de Israel, todos reunidos. E ali, meus irmãos, louvado seja Deus. No capítulo 6, e versículo 12 a seguir, que agora está tudo pronto, Salomão faz uma oração ao Senhor para consagrar aquele lugar. E nas suas orações ele fala para o Senhor, ele pede para o Senhor que os seus ouvidos estejam abertos, atentos, e que os seus olhos estejam abertos à oração daquele lugar. Ele pede, meus irmãos, ao Senhor, que não importa o que o povo de Israel passasse, que não importa o que alguém estivesse passando, ele pede ao Senhor que se alguém chegasse àquele lugar e fizesse uma oração, que o Senhor pudesse ouvir o céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele, na sua oração, ele fala: Senhor, se os seus filhos pecarem contra ti, mas eles reconhecendo os seus pecados, orando a ti, passando por dificuldade, passando por luta, por problemas, por enfermidade, por perseguição, não importa o que ele esteja passando, Senhor, mas se ele clamar ao Senhor nesse lugar, eu te peço que o Senhor ouva do céu e entra com providência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja a tua casa, que neste lugar a tua presença esteja explícita e que toda oração feita neste lugar seja respondida do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Louvado seja o aleluia. nome do Senhor. Santo, santo és o teu Salomão nome. pede até para o estrangeiro, ele fala: Senhor, se vir um estrangeiro de uma terra longínqua, ele vir aqui e clamar ao Senhor, que o Senhor possa ouvir a sua oração. E que o Senhor possa fazer aquilo que a sua súplica, o que ele está suplicando. Ele fala: Senhor, se os teus filhos estiverem na guerra e eles olharem para essa direção da tua casa e fazendo uma oração, que o Senhor possa ouvir do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salomão estava querendo dizer para Deus naquele momento: falou: Senhor, não importa o que o povo esteja passando,
situação que alguém esteja enfrentando, se tiver na enfermidade, ou se tiver no deserto, aleluia, se tiver no cativeiro, Senhor, os teus filhos, mas se eles levantar as mãos nessa direção e clamar a Ti, que o Senhor possa ouvir do céu e trazer de volta os teus filhos para a terra que o Senhor deste para eles. Aleluia! E quando Salomão termina de fazer essa oração, meus irmãos, aleluia, fogo desce do céu e consome o holocausto, e a nuvem da glória enche toda a casa. Sacerdote não pode entrar, porque a nuvem da glória chama aquele lugar. Aleluia! O sacerdote agora não pode entrar, porque a nuvem da glória do Senhor encheu aquele lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 7, meus irmãos, no versículo 11, depois que Salomão agora acabou, concluiu a sua construção da sua casa, da casa do Senhor, está tudo pronto, a glória do Senhor invadiu aquele lugar, aleluia. Enquanto Salomão está descansando durante a noite agora, com alegria no coração de estar concluindo algo em nome do Senhor, aleluia, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para ele: ei, Salomão, aquela oração que você fez lá, eu ouvi a sua oração. Aleluia. Eu ouvi o que você me pediu, Salomão. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Mesmo que eu cerre os céus, mesmo que não haja chuva, Salomão, mesmo que ordenemos gafanhotos para consumir a terra, mesmo que eu envie a peste sobre o povo, mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Salomão, porque a partir de hoje os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Aleluia! E o Senhor diz mais no versículo 16: porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Glória a Deus, aleluia. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Salomão, nesse dia que concluiu esta casa, a glória do Senhor invadiu este lugar. Ele fez a sua oração, pedindo para que qualquer um, que não importasse a situação que estivesse passando, mas se ele fizesse a sua oração naquele lugar, o Senhor ouviria do céu. E o Senhor ainda confirmou para Salomão, dizendo: eu vou ouvir as orações deste lugar. Mesmo quando o meu povo achar que não tem mais saída, que não tem mais solução, mas quando eles se recordarem, lembrarem-se de mim, aleluia, dobrar os seus joelhos, se humilhar na minha presença, se converter de todo o seu coração, eu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Aleluia! Meus irmãos, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E eu imagino, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, Jesus pegando aquela presença que estava dentro daquela casa que foi colocada quando Salomão construiu, Jesus tirando de lá e dizendo: eu vou tirar daqui e vou colocar dentro do seu coração, da sua vida, para estar com você todos os momentos. Para onde que você esteja, essa presença esteja com você. Que aonde você for, essa presença esteja contigo. E não importa a situação que você passa, e não importa onde você esteja, se você clamar, o Senhor vai ouvir do céu e vai sarar a sua ferida, vai curar a sua ferida, vai entrar com providência e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, todos os dias, louvado
Nesta palavra, meus irmãos, nós aprendemos que nós temos que clamar, que nós temos que se humilhar, nós temos que se converter todos os dias, porque Salomão disse, meus irmãos, que todos os dias nós temos que pedir, meus irmãos, perdão dos nossos pecados, porque ele diz nas suas escritas, meus irmãos, que não tem um homem, meus irmãos, que não precisa pedir perdão todos os dias. Então, meus irmãos, nesta palavra nós aprendemos que nós temos que clamar, nós temos que se humilhar na presença do Senhor, que nós temos, meus irmãos, que nos converter todos os dias, porque a partir do momento que nós clamamos, que nós se humilhamos na presença do Senhor, que nós oramos, que nós pedimos perdão dos nossos pecados, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor ouve do céu, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara as nossas feridas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque todos os dias nesse mundo nós estamos sujeitos a errar. Todos os dias na vida, meus irmãos, caminhando sobre a face da terra, nós estamos sujeitos a errar. E muitas das vezes nós erramos sem perceber, através de uma palavra que sai da nossa boca, através de um pensamento que vem sobre a nossa mente, através de um olhar que nós damos, através de um passo errado que nós damos na nossa caminhada, através de uma estendida de mão errada que nós damos. Muitas das vezes nós pecamos e não percebemos. Muitas das vezes cometemos erros na presença do Senhor. E muitas das vezes não queremos reconhecer esses erros. Muitas das vezes queremos culpar da direita, culpar da esquerda, culpar Deus. E muitas das vezes o erro é meu, é vosso, e nós não queremos pedir perdão, não queremos reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que somos miseráveis, reconhecer que nós precisamos dele todos os dias da sua presença. Glória a Deus. Muitas das vezes, todos os dias, lembramos de pedir muito para a nossa vida, mas muitas das vezes esquecemos, meus irmãos, de pedir perdão dos nossos pecados, de ver como está a nossa vida diante da presença de Deus. Muitas das vezes esquecemos de pedir a Deus a sabedoria, o conhecimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Salomão descreve, ele fala, Senhor, se o seu povo estiver no cativeiro, se eles forem levados cativo para alguma terra estranha, se lá eles orar, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, que o Senhor ouve do céu. O Senhor disse que ia ouvir. E nós vemos que quantas vezes Israel foi levado a cativeiro por causa dos seus pecados, dos seus erros. Ele teve os seus momentos de humilhação e de reconstituição novamente na terra, mas ele teve que passar por um processo doloroso. E às vezes, meus irmãos, muitas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, não é culpa do A, não é culpa do B, não é culpa do irmão, não é culpa do pastor, não é culpa do obreiro, ou do presbítero, ou do diácono. Muitas das vezes é culpa minha e sua, das nossas escolhas. Porque o Senhor deixou a liberdade para eu e você escolher. Mas muitas das vezes fazemos a escolha errada. E às vezes, quando a justiça de Deus vem sobre a nossa vida, quando a mão de Deus vem sobre nós, meus irmãos, nós culpamos o mundo inteiro. Mas muitas das vezes nós se esquecemos de dobrar o joelho e falar, Jesus, aonde foi que eu errei? Mostra para mim aonde eu errei, para que eu volte a trilhar o seu caminho, os seus mandamentos, porque a partir do momento que nós se unimos, que nós clamamos, o Senhor ouve do céu, Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa ferida, Ele cura a nossa alma ferida, Ele cura o nosso coração ferido, Ele tira a angústia que às vezes
invade o nosso peito. Ele tira a tristeza que às vezes vem, ou a solidão que às vezes sentimos no canto da nossa casa. Quando nós, meus irmãos, lembramos de pôr a nossa vida na presença, o Senhor ouve do céu, e não importa a situação que esteja passando, Ele ouve do céu e entra com providência. Se você estiver no deserto, Ele envia maná do céu. Se você estiver no cativeiro, Ele tira você de lá e coloca sentado no meio dos príncipes, porque Ele é o seu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, exaltado é o teu nome. E a presença dEle está sobre você, está sobre a tua vida. Meus irmãos, eu sei que às vezes a nossa vida é difícil, a nossa caminhada é difícil, mas esses dias eu vi um pastor fazendo uma pregação e eu achei interessante. Eu gostei, meus irmãos, eu achei inspirador o campo de visão que ele teve. Ele estava pregando sobre Jesus no Getsemane. Jesus estava ali e ele diz aos seus discípulos que ele estava triste, profundamente triste, angustiado até a morte. Ali naquele lugar, meus irmãos, Jesus passou o pior momento da sua vida, sabendo que estava próximo da morte, que estava próximo de ser crucificado, ser traído. A dor mais terrível que Jesus sentiu foi naquele lugar. Suou gotas de sangue por causa da igreja, por causa de mim, por causa de você naquele lugar. E ele disse assim, apesar, meus irmãos, que ele era Deus, mas ele falou, mas Jesus estava ali como um homem, de carne e osso, como eu e você. Ali Jesus sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu solidão, sentiu desamparo, mas mesmo assim ele não desistiu, ele lutou até o fim. E ele falou, Jesus não venceu aquele momento como Deus, não. Ele venceu aquele momento como homem. E ele estava dizendo, Jesus estava mostrando para mim e para você, que não importa a situação que você esteja passando, se você confia no Senhor teu Deus, você pode vencer. Não existe dificuldade que você não vença, porque quem está na sua vida é maior do que essa dificuldade, é maior do que a luta, é maior do que a provação, é maior do que a dor que você está passando nesse momento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Então não importa o que eu e você passamos na nossa vida, tem dia. Vamos clamar ao Senhor. Vamos todos os dias pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Porque nós somos falhos, somos fracos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Glória a Deus. Nós não somos feitos de aços. Nós não somos perfeitos. Nós temos fraquezas. Aleluia. Mas Jesus disse que nós podemos vencer. Que nós podemos vencer, crendo no seu poder, crendo na sua glória. Aleluia. Jesus disse para nós não desanimar, para nós ter ânimo, porque Ele venceu. Ele disse, vocês também vão vencer. E olha que Jesus não lutou sozinho. Mas eu e você temos Jesus conosco todos os dias, lutando por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos laços você acha que o inimigo armou para você até você chegar na igreja hoje? Ou você voltar do seu trabalho para a sua casa, ou da sua casa para o seu trabalho? Quantos laços você acha que o inimigo preparou para você cair hoje, mas você não caiu? Por quê? Porque quando, meus irmãos, o inimigo ia preparando os laços, Jesus ia diante de você, tirando os laços, dizendo, não, é meu escolhido, é minha escolhida. Eu tenho um propósito na vida dela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Quantas setas inflamadas o maligno tentou lançar contra você hoje? Será que você pode imaginar? Mas nenhuma te atingiu, por quê? Porque quando o inimigo
ia lançando as flechas, meus irmãos, Jesus estava diante de você, te guardando, dizendo: aleluia, louvado seja Deus, eu sou teu Deus, eu te guardo de dia e de noite, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos livramentos eu e você recebemos todos os dias? Quantas vezes Deus nos guarda? E muitas das vezes eu e você não somos merecedores. Aleluia! Muitas das vezes não merecemos, mas Jesus está lá nos guardando, dizendo: eu te amo, eu ainda tenho um propósito na tua vida, eu fiz uma promessa. Aleluia! Eu ainda tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Eu ainda tenho um chamado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não importa o que você esteja passando na tua vida, põe na presença do Senhor, porque o acesso Ele deixou livre para você entrar na presença dEle, para você clamar a Ele, para você falar com Ele, pedir a Ele. E quando você abrir a sua boca, Jesus está dizendo para você: eu vou ouvir do céu, eu vou ouvir do céu a sua oração, eu vou estar preparado para perdoar você a todo momento, eu vou estar preparado para curar você a todo momento. Porque tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos ser curados. Porque tem vezes na nossa vida que nós estamos, meus irmãos, como a parábola do samaritano, estamos caídos, olhando para um lado e para o outro, passa, meus irmãos, pessoas do nosso lado e não ajuda. Aleluia! Mas de repente, quando nós pensamos que já não tem mais saída, Jesus chega com o teu sangue, passa sobre as feridas e nos coloca de pé, meus irmãos, aleluia, dizendo: olha, eu já paguei tudo por Ele, eu já paguei tudo por Ele, o preço eu já paguei. Glória a Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, vamos clamar a Deus, vamos colocar a nossa vida na sua presença, que Ele está preparado para ouvir a nossa oração. Glória a Que Ele Deus. está preparado, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus, para mudar a nossa história todos os dias, aleluia, para nos guardar, para nos livrar, meus irmãos. E se nós estivermos, meus irmãos, no deserto, se eu e você clamar, Ele vai ouvir. Se nós estivermos no meio do cativeiro, meus irmãos, se nós clamarmos, Ele vai ouvir. Se nós estivermos dentro de uma cova cheia de leões, meus irmãos, se nós clamarmos, Ele vai ouvir. Se pessoas estão tentando sufocar a nossa voz, se nós clamarmos mais forte, Ele vai ouvir, vai entrar com providência, Ele vai ouvir, vai mover os céus, Ele vai ouvir, meus irmãos, e vai abrir as portas que estavam fechadas, Ele vai ouvir, meus irmãos, aleluia, e vai acalmar a tempestade, Ele vai ouvir e vai derrubar o gigante, Ele vai ouvir, meus irmãos, e vai cessar a perseguição, Ele vai ouvir. Glória a Deus, aleluia. Aonde você estiver, Ele vai te ouvir. Aleluia! E se o inferno está te perseguindo, Ele vai jogar o inferno por terra e vai te dar vitória, porque você é escolhido dEle, você foi levantado por Ele, separado por Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até passar por dificuldade, mas o Senhor não desiste de você. Você pode até passar pela prova, mas Ele não desiste de você. Ele não te abandona, Ele está sempre ali, te guardando, te livrando. Quando você pensa, fala, agora eu não tenho mais força para levantar, Ele diz para você: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Quando você fala, olha, agora eu vou aparecer, Ele se coloca de pé, meus irmãos, e acalma a tempestade na sua vida. Glória a Deus.
providência do céu sobre a tua vida e diz para você: continua, porque a caminhada ainda não chegou ao fim, ainda tem muito trabalho pela frente, ainda tem muita obra pela frente para ser realizada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Davi, meus irmãos, queria construir esse templo, mas o Senhor disse que ele não poderia. Mas Salomão, meus irmãos, foi levantado por Deus para fazer essa obra. E ele fez essa obra com alegria. Procurou fazer o melhor para Deus. Lutou com todas as suas forças para fazer o melhor para o Senhor. E Deus honrou os trabalhos da sua mão. E encheu aquele lugar com a sua presença, com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite. Eu sei que tem pessoas que vai tentar fazer aquilo que é para você fazer. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, que o que Deus colocou na sua vida só você vai poder realizar. Tem vidas que só você vai poder ganhar. Tem famílias que vai ser alcançada através apenas da sua oração. O que Deus colocou na sua mão, o irmão do seu lado não vai poder fazer. O que Deus colocou na sua mão para você realizar, a igreja não vai poder fazer por você. Deus te levantou e te capacitou. Então aquilo que Deus colocou na sua mão para você realizar a tarefa, o trabalho que Ele colocou na sua mão, não desista desse trabalho. Lute por ele. Faça esse trabalho com alegria e com dedicação, que Deus vai honrar a tua fé, vai honrar a sua dedicação, e você vai ver a glória de Deus vindo sobre a tua vida. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando mais em cada coração. Bate palma e louva em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor, vamos colocar a nossa vida na presença dEle. Vamos falar com o Senhor aonde que nós precisamos melhorar a nossa vida.